a representação do sindicato. E eu quero dizer que, antes de passar para o Francisco e para o Evaristo, o problema que nos trouxe essa audiência pública foi justamente o da nossa Casa Legislativa. A gente começou a escutar os trabalhadores e trabalhadoras aqui da Casa, por vários meios. Uma que a gente está sempre aqui nos corredores conversando, e outra pelas redes sociais também, o pessoal fazendo a denúncia. E nos causou estranheza, assim, como é que uma empresa recebe o recurso do poder público e não faz o pagamento dos trabalhadores que carregam o piano no dia a dia, né? Isso, para mim, soou como muito estranho. E aí, quando a gente contatou com o sindicato, nós apercebemos que o problema é muito maior do que a gente imaginava. Não se resume à Casa Legislativa, tem várias situações muito sérias no Rio Grande do Sul, e o Francisco pode me corrigir se eu estou errado quanto aos números, mas segundo o que eu lembro assim, da nossa conversa, só com os entes públicos estaduais envolve mais ou menos 50 mil trabalhadores e trabalhadoras. Então, é um contingente bem significativo. Nós estamos falando de meia dúzia de pessoas, né? Então, Francisco Rosso, é bem importante a tua fala, o doutor Evaristo também. Eu aviso aqui quando fechar 10 minutos, com tolerância de mais 5, tá? Porque eu acho que vocês têm esse panorama geral. Depois a gente vai ouvir, logo na sequência, o doutor Francisco Rossal de Araújo, que é presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Na sequência, a Ana Paula Zacarias e o Germano também. Tá? Eu vou avisando sempre para as pessoas se prepararem para a fala depois. Fiquem à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco, eu represento o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados em Asseio e Conservação no estado do Rio Grande do Sul. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que fizeram este dia acontecer. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo virtualmente. O que eu venho trazer hoje para vocês, gente, é uma situação que eu nunca vi acontecer, não dessa maneira. Não da maneira que está acontecendo no Estado hoje. Tá? Eu acredito que esse dia de hoje possa ser um dia do início da mudança, a mudança de cultura, para a gente parar de olhar os trabalhadores terceirizados como postos de trabalho. Esses trabalhadores, eles não são números, eles não são uma planilha no papel do servidor. Tá? Eles são pessoas, são trabalhadores que precisam e dependem da proteção do Estado. O que vem acontecendo hoje, que empresas terceirizadas, mal intencionadas, ganham licitações e não cumprem os contratos, atrasam os salários, vale transporte, vale alimentação, não pagam fundo de garantia, não pagam INSS essas pessoas, e depois de um tempo, essas empresas fogem, elas somem, deixando para trás centenas de trabalhadores desamparados, sem receber seus direitos. E o Estado fecha os olhos para isso. O Estado, me parece que não se importa com o que está acontecendo, porque é notório a todos onde está acontecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma empresa que prestava serviço no Tribunal de Contas do Estado e no DAER. Essa empresa saiu sem pagar as rescisões de contrato dos trabalhadores. O sindicato entrou com ações consignatórias para o pagamento dos valores dessas empresas. Tá? Mas o mais curioso é que essa mesma empresa, recentemente, ganhou o contrato do IP e da Secretaria da Agricultura. Como isso é possível? O Estado não enxerga, não quer enxergar, ou ele não se importa com o que está acontecendo com esses trabalhadores. E eu vou pedir aqui, aproveitar, que se tiver alguém da Selic nos olhando, que a Selic nos chame para conversar. Peçam uma orientação, nós não somos inimigos do Estado, nós estamos aqui para auxiliar, que pergunte sobre essas empresas, nós íamos mostrar isso para eles e, quem sabe, eles pudessem desclassificar essa empresa da licitação, já que a lei não permite e permite que entre essas empresas picaretas. Na grande maioria das vezes, esses trabalhadores se submetem a situações desumanas. Eles continuam trabalhando nos órgãos públicos, sem receber, sabendo que a empresa já saiu. E eu vou dar o exemplo, está acontecendo hoje. HPS, 3 meses sem receber.
Secretaria de Educação, SEDUC, 3 meses sem receber, e eles estão lá trabalhando. E por que eles continuam trabalhando sem receber? Por quê? Pela garantia do emprego na nova empresa. Por isso eles estão lá se submetendo a esses abusos. E o pior que acontece é servidores ameaçando esses trabalhadores para que continuem trabalhando sem saber que vão receber, com a garantia de emprego na nova vaga. E o mais cruel, eles dizem que quem não for trabalhar esses dias não vai entrar na nova empresa. Esses trabalhadores são reféns, eles vão trabalhar sem passagem, sem alimentação, pedem dinheiro emprestado, eles vão a pé trabalhar, pessoal. Eles tiram do bolso para trabalhar, sabendo que não tem a garantia de receber, já não recebem há meses. Aqui na Assembleia mesmo, a empresa anterior que estava aqui, a Ana Clau, depois de anos de prestação, sumiu, não pagou ninguém, não pagou o último salário, não pagou a rescisão, o sindicato entrou com uma ação consignatória de pagamento. A resposta da Assembleia é que a Assembleia utilizou o dinheiro da fatura para pagamento de multa contratual. Um absurdo, sabendo que esse dinheiro é para os trabalhadores. A Assembleia ganhou 2 vezes. Ganhou na prestação do serviço e ganhou em cima do dinheiro da fatura. Por que esses trabalhadores continuaram vindo e trabalhando, sabendo que a empresa tinha fugido, pessoal? Para garantir o trabalho aqui de vocês. Eles são reféns do emprego, eles são reféns da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Para continuar tendo seu emprego e não receberam nada até hoje, sem perspectiva. Eu vou pedir para todos dessa casa que toda vez que passarem por aquela portaria, olhem para aquelas pessoas, elas são reais, elas não são uma planilha que o fiscal, o gestor, fica olhando para conferir se lá confere. E quando vocês passarem por ali, eu peço o favor para vocês que olhem para essas pessoas e peçam desculpas a elas pelo que fizeram. Porque o que a casa fez é inaceitável. A relação ela é precarizada em função do medo. O medo de perder o emprego. O medo obriga o trabalhador a se submeter aos maiores abusos. O triângulo da terceirização, órgão público, empresa terceirizada e trabalhadores terceirizados é muito frágil para o trabalhador. Na relação da empresa, eu já expliquei, as empresas não se importam. Na relação com o órgão público, ela é fictícia, ela não existe. É muito fácil para um gestor pedir para substituir um terceirizado, é só mandar um e-mail para a empresa, não precisa nem explicar o porquê. E eu posso apostar que muitos que estão nos assistindo não sabem o nome da pessoa que limpa a sujeira de vocês. Não sabe. Não é a tia da limpeza. O nome delas é Juliana, é Vanessa, é Carlos. Elas têm nome, elas são pessoas. É preciso compromisso do órgão público com os seus prestadores de serviço. E como mudar isso? Com fiscalização rigorosa, treinamento e responsabilização de gestor, cumprimento da lei, ninguém quer inventar a roda, aceitar o sindicato como intermediador das relações. Os órgãos federais reduziram muito o calote, como? Com fiscalização. Eles não liberam o dinheiro se não tiver tudo comprovado. As empresas não pegam o dinheiro dos órgãos públicos federais. Do Estado, eles estão enriquecendo, à custa do trabalhador e do cidadão. E eu aqui abro um parênteses. Por que o Estado não cumpre a Convenção Coletiva dos Trabalhadores? Por que o Estado se nega a aceitar a nossa convenção? Os trabalhadores terceirizados, eles têm direito à revisão dos seus contratos no fim do contrato de trabalho. O Estado não leva, não cobra as empresas. A Casa Civil me respondeu que não existe mais obrigatoriedade na CLT. Isso não é verdade. A CLT só não rege mais sobre isso. Não diz que não é obrigado. Eu vou ler para vocês, bem rapidinho, um parecer da Advocacia da União falando sobre isso. Logo, como se vê, uma vez acordada a homologação da rescisão de contrato de trabalho pelo sindicato da categoria em convenção coletiva de trabalho, ela torna-se obrigatória. Passa a ser, então, direito do trabalhador e deve ser garantida e respeitada. Não é questão, pois, de especificidade da norma, como alegado pela empresa contratada,
o que há é sobreposição e prevalência de normas conforme o princípio trabalhista da norma mais favorável ao trabalhador. Está lá na Constituição Federal. Por que que o Estado não cobra? E o pior de tudo... Eu acho que tu vai repartir o tempo com você. O doutor Evaristo. Então, passou 8 minutos, só para te avisar. Tá? Eu vou tocando rapidinho. Pior de tudo, que a Casa Civil respondeu pela empresa. Ao invés de defender os trabalhadores, justificou por que não faz pela empresa. Um absurdo. Responsabilização do fiscal. Não dá mais para o fiscal não ter conhecimento. Para o fiscal, é um erro administrativo. Mas para essas pessoas, é comida. Para o fiscal é muito fácil. Isso aqui são pessoas. São mais de 400 trabalhadores sem receber. Punição para a empresa desde o início do contrato. Não adianta punir a empresa depois que ela some, só para justificar e tentar se proteger e dizer que o órgão fiscalizou. Não fiscalizou. Tem que punir lá no início. O descumprimento do contrato se dá quando a empresa não cumpre as obrigações trabalhistas e não quando o trabalhador deixa de vir aqui trabalhar. Aí aparece o problema. A empresa tem que ser punida no 6º dia útil, quando não pagou o salário em dia, e não 20 dias depois que os trabalhadores não têm dinheiro para vir trabalhar. Isso é a prova de que o Estado está preocupado com a prestação do serviço e não com os trabalhadores. Mas não vão fazer que nem a Assembleia, pegar esse dinheiro como multa e usar em proveito próprio. Sugiro criar um fundo de resguardo ao trabalhador terceirizado, para que o valor das multas que são aplicadas só sejam utilizados para o pagamento das verbas desses trabalhadores. E aceitar o Estado como intermediador dessas relações. Eu disse, a relação é muito fraca do trabalhador terceirizado. Ele tem medo de ser substituído. Ele não reclama, ele aceita. Então, aceitem o sindicato como intermediador. Nós não somos inimigos. Nós queremos a mesma coisa que vocês. Para terminar, eu podia falar por horas, eu poderia passar o dia falando aqui de exemplos, mas nosso tempo é curto. Eu gostaria que todo servidor lesse isso. É o manual do Ministério Público do Trabalho, calote sem terceirização, mas eu aposto que ninguém sabe que isso existe. Ministério Público do Trabalho, leiam. Seja o livro de cabeceira, seja a Bíblia de vocês. Já passou da hora de acabar com os abusos. Chega de abuso, chega de descaso, chega de humilhação. Que esse dia seja o início da mudança. Obrigado a todos por me escutarem.